O Ceará é 6º lugar no Brasileirão, o melhor nordestino até a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E tem surpreendido muitos torcedores de outras equipes. E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Vamos ver se a ficha parece que está caindo. Vamos entender bem a percepção de outros torcedores sobre o Ceará Sporting Clube, inclusive sobre a visão do Luiz Heitor. Vamos analisar aí, porque aparentemente, segundo ele, mudou de opinião sobre o Ceará. Vem comigo nesse vídeo, a gente vai falar muito aí sobre o Ceará. Bora! Você que está chegando agora, deixa o seu like. Eu sou Klaus Catuna, falamos sobre Ceará Sporting Clube no BPR Vozão, e você é nosso convidado para a gente assistir esse conteúdo aqui, para discutir como os torcedores estão vendo esse momento do Ceará, que gastou muito pouco na janela de contratações e formou uma equipe competitiva para a Série A. Muitas equipes gastaram fizeram muitos investimentos, gastaram muito dinheiro, mas às vezes o dinheiro não é sinônimo de resultado. Pode estar atrelado muitas das vezes, mas se você tem recursos escassos, você precisa investir em outras áreas. Mas enfim, é um debate que eu quero trazer com vocês agora, de um youtuber que vocês conhecem muito bem, que é o Luiz Heitor, e ele trouxe agora, né, essa thumb aqui, ó, o Ceará tá me calando. Tá calando a minha boca. Inclusive, ele fala aqui no vídeo. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele fala sobre o Ceará Sporting Clube. Fosse para ter um tático muito bem definido. E outra, o Ceará construiu um elenco físico apropriado para esse tipo de jogo. Dá a bola para o adversário, joga em transição com velocidade pelas pontas, na esquerda com Pedro Henrique, na direita com Galeano, ou qualquer outro ali que for assinado na esquerda ou na direita. E de centroavante você tem um centroavante goleador que está sendo Pedro Raul. Ontem não fez gol, perdeu mais um golzinho aí na temporada, mas na média vem ajudando bastante. Lucas Mugni com muita capacidade e muita dinâmica no meio campo. Você tem um volante muito físicos, Dieguinho e Fernando Sobral. Não é um time que tem bola perdida, não é um time que tem vaidade, não é um time que fica de salto alto. Ah, não, eu sou um jogador que já joguei no Internacional, que já fui de seleção brasileira. Concordo. Eu vou entrar de salto alto. Não. O jogador, talvez, que deveria ter o maior salto alto do Ceará, que é Pedro Henrique, pela história dele na carreira, é o que se faz. É o que corre mais. É o que volta para recompor na marcação com muita intensidade. É o que ataca o espaço, é o que briga por cada bola. É o que mete o dedo na cara do juiz pedindo falta ou não sei o quê. Cara, Pedro Henrique, para mim, assim, lógico, todos do Ceará correm muito. Mas eu me espanto como o Pedro Henrique, ele dá a vida dele, ele entrega a alma dele em campo. A minha alma está... É interessante essa percepção do Luiz, porque muitas das vezes a galera que assiste o Luiz Heitor sempre viu ele, inclusive que momento, que frame aí do Luiz Heitor. Mas muitas das vezes a gente vê o Luiz indo para uma esfera de análise que não é essa. Por isso que eu sei muito bem que o Luiz sabe de futebol, né? E eu acho que ele trouxe a análise dele nesse começo de temporada muito pela provocação, pela tiração de onda. Então, assim, óbvio que a gente se chateia como torcedor, mas quando ele quer analisar de maneira séria, ele está fazendo exatamente isso. E olhando para a equipe competitiva do Ceará, no aspecto mental, que ele trouxe aí, o Pedro Henrique, jogador estrela, mais conhecido, se matando pela camisa do Ceará. O Dieguinho correndo muito, Sobral, enfim, a equipe toda. Definindo o aspecto tático da equipe, ele leu muito bem o aspecto tático do Ceará, leu muito bem a composição de time do Ceará e está trazendo essa percepção do que é o time do Ceará na competição. É um time sem vaidade, é um time que joga todos por um por todos, todos por um, né? Tem essa unidade e eu quero trazer essa percepção de vocês para um debate daqui a pouco que eu quero discutir com vocês do que eu consigo enxergar de algumas coisas que acontecem no futebol pernambucano e que não estão acontecendo, não estão, mesmo com investimento, com aquela força financeira, não estão acontecendo, né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui no que o Luiz Heitor fala, e aí depois a gente volta para esse debate. Vamos lá. Aqui, 100% Ceará. É isso que é Pedro Henrique em campo. Coisa que a gente não vê no esporte. Mas tá, voltando aqui a falar em questão de modelo de jogo. O Ceará é o time na Série A que tem a menor média de posse de bola na competição. É o pior, é o último nesse aspecto. O Ceará tem a média de 36% de posse de bola na média. Ontem teve 33% de posse de bola. Isso não é uma crítica, não. Isso é um elogio. Porque, como é que eu posso extrair mais desse grupo? Como é que eu posso pontuar mais na Série A? É dando a bola para os caras,
marcando fechadinho. William Machado e Marlon vem jogando muito bem. Apesar do Ceará sofrer defensivamente em alguns momentos, o goleiro quase nunca é o protagonista. Quase nunca é o protagonista. Ele é um coadjuvante. Os protagonistas normalmente é um Pedro Raul, aí às vezes um Pedro Henrique, aí a dupla de volantes ou a dupla de zaga, que ontem jogaram muito bem, principalmente o William Machado, que jogou muita bola. Então, assim, apesar do Ceará ficar muito lá atrás e, em tese, sofrer mais do que o adversário defensivamente, o goleiro quase nunca é protagonista. Porque o Bruno Ferreira ou o Richard, que vai estrear aí futuramente, o Fernando Miguel, ele tem que fazer algumas intervenções, tem que fazer 2, 3 boas defesas, mas não tem que fazer 7 defesas, 10 milagres, não. É de vez em quando que tem que fazer algumas boas defesas. Então mostra o time bem encaixado defensivamente, tá? E aí voltando agora... Então, assim, vocês estão vendo que o Luiz, ele trouxe, e até aproveitar aqui para agradecer de antemão aí o corte do Luiz, provocação de lá, provocação de cá, a gente não tem nem o que falar, é um grande produtor de conteúdo, né, aqui do futebol nordestino, muito conhecido, clubista pra caramba, e a gente se troca as farpas no clubismo, mas ele fez uma análise muito boa do Ceará, né, fez uma análise do que é o time do Ceará, e realmente ele tá certo. Agora, o que eu não vejo em discussão, inclusive eu estava assistindo o podcast 45 sobre o começo de temporada do esporte, o que o esporte fez, é que eu não vejo, e eu posso estar enganado também, enfim, é uma percepção minha, é que o nível de discussão, eu acho que ele tem que entrar um pouco mais a fundo do clube, tá? Entender um pouco mais a parte visceral do esporte. Por que o esporte está assim? Não pode ser apenas porque eu acho que o Guilherme Falcão, que eu não sei nem quem é bom, é ruim. É porque o fulano de tal é bom ou ruim. O André, um tal de André saiu agora, eu acho que é executivo. Acho que esse cara trabalhou, inclusive, no Ceará, nas categorias de base. É porque o Yuri Romão é bom ou ruim? Porque gastou muito, gastou pouco. Eu acho essas discussões, elas muito superficiais. Né? E eu acho que como produtor de conteúdo do seu time, e o Luiz Heitor hoje tem muita influência, eu não sei se ele teria abertura, né, lá do esporte para trocar ideia, trocar informação, não sei como é o comportamento dos dirigentes do esporte, é muito difícil a gente, do lado de cá, saber exatamente como as coisas acontecem em outro estado, a relação imprensa, a relação mídia independente, enfim, é muito complexo. Para a gente aqui é complexo, imagina para outro estado em que a gente não domina absolutamente nada dessas variáveis. O importante da gente trazer para a percepção é que de onde eu tô, eu não consigo enxergar os movimentos certos para, por exemplo, você ter feito alguns questionamentos sobre a equipe que o esporte montou. Porque daqui de onde eu estava, e eu tô olhando de longe, tá? Eu não tô olhando muito perto do esporte, então, torcedor do esporte que está me assistindo aqui, peço desculpas de antemão se eu estiver falando besteira. E outra coisa que eu quero trazer aqui, esse vídeo, eu tô fazendo ele antes do jogo contra o esporte, não é para desdenhar do esporte, não é para menosprezar o esporte ou coisa do tipo, tá? Tô trazendo porque é um conteúdo sobre o Ceará e daqui a pouco o Ceará enfrenta o esporte também e pode parecer que eu tô querendo falar isso porque o Ceará tá muito superior ao esporte. Nada a ver. Acho que o jogo de sábado é o jogo de sábado, é um clássico do nordestino, tudo pode acontecer, o Ceará tem que ter muito respeito e cuidado com o esporte em qualquer circunstância, tá? Não é sobre isso. O vídeo é realmente para a gente analisar como é a percepção do torcedor pernambucano, do produtor de conteúdo pernambucano e a nossa, né? Eu não sei se necessariamente é algo que vá mudar os rumos do esporte. Talvez nem seja. Mas até que ponto os torcedores do esporte conhecem da sua própria estrutura de clube, dos profissionais do departamento de análise de mercado, desempenho, do que está sendo feito no ponto de vista de evolução estrutural e infraestrutura do clube do esporte, sabe? De pessoas, desenvolvimento de pessoas, análises mais minuciosas, com mais detalhamento técnico, né? Porque, assim, tudo que o Luiz Heitor falou sobre a equipe do Ceará lá no campo é o resultado final. Ele é o resultado da construção que vem lá de trás, que várias pessoas passaram para construir essa equipe. O Ceará, e aí serve até ao Luiz e aos produtores de conteúdo de Recife, o Ceará passou por uma reformulação do departamento de futebol muito profunda. Não só de pessoas, mas também de ânimo, de método, de processos, de construção de uma profissionalização que jamais houve dentro do nosso clube. Então isso mudou o paradigma
do departamento de futebol. Esse foi o primeiro passo. Depois estão vindo os próximos. Ainda tem muitos por vir. Por isso que nada do que a gente está falando aqui é algo definitivo. O Ceará vai ficar na Série A, vai para a Libertadores. Não, nada disso. Pode ser que as coisas mudem depois do Mundial de Clube e as coisas não aconteçam, não deem certo. Futebol é muito dinâmico. Mas com o que o Ceará pode fazer hoje, dentro de uma responsabilidade financeira, eu acho que essa estruturação do clube nos trouxe até aqui. Nos trouxe para ter um campeonato mais tranquilo no início desse brasileiro. Pode ser que as coisas mudem. Vou estar sempre pontuando isso. Pode ser que as coisas mudem. Futebol é dinâmico. A gente não sabe como é. Mas desde o começo do ano, quem acompanha o BPR me viu aqui validando o trabalho de contratação do Ceará. Me viu validando o trabalho do Haroldo, o trabalho do Lucas Drubsky, o método adotado pelo Ceará Sporting Clube. E dentro desse método, algumas coisas foram apresentadas à imprensa, né? A imprensa foi convidada a ir lá no clube para conversar com profissionais do departamento médico, do departamento de análise, de futebol, de desempenho, mercado. Outros profissionais também falaram. Então, assim, a gente foi entendendo do clube o que era o Ceará para o futuro. E deu para perceber muita coisa. E eu não vou aqui abrir, nesse vídeo, detalhes dessa visita que a gente fez e de outras conversas e de tudo que a gente viu sendo desenvolvido no clube, porque eram coisas que eu batia muito nessa tecla ao longo dos anos aqui de BPR e eu estou vendo o clube ir muito além da minha expectativa. Eu sempre falei que o Ceará me dava a sensação, na época do Robson, de que a gente aqui de fora era melhor do que o que estava acontecendo lá dentro do clube. Dessa vez, não. Dessa vez, o Ceará está num patamar dentro do clube muito mais avançado do que a gente, como torcedor, consegue imaginar. Então, é por isso que se extrai um desenvolvimento, de um time de jogadores com um senso de espírito mais forte, aguçados, o mental muito forte, o cognitivo muito alto, a unidade muito fortalecida, o comportamento muito diferenciado, a atitude dos jogadores na adversidade diferente. Porque foi levado em consideração diversas variáveis, além delas, muitas outras relacionadas à área de fisiologia, de departamento médico e também de análise de desempenho e também de mercado. Então, assim, muita coisa está sendo desenvolvida no clube. E são essas camadas que estão por trás, estão nos bastidores, que eu não vejo discussão no futebol pernambucano. Eu não vejo tanta preocupação com isso. Se fala tanto em profissionalização, mas é inevitável dizer que não só o Luiz Heitor, mas eu vi também um comportamento muito, sabe, estufou os peitos assim dos produtores de conteúdo de Recife, a ideia de que o esporte estava gastando milhões e milhões em alguns jogadores, né? E isso meio que floreou um cenário que nem todo ele é verdade. E tá aí a prova de que depois desse vídeo que o Luiz Heitor reconhece o bom momento do Ceará, a estruturação do time, a maneira de jogar, que ele identificou muito bem, fez a leitura muito boa, inclusive, parabéns ao Luiz Heitor. O Matheus Alexandre, que custou 9 milhões ao esporte, em janeiro, o esporte pagou 9 milhões. Em maio, o esporte está botando ele à disposição do mercado. É surreal isso. É absolutamente surreal. É assustador para o jogador, é assustador para o processo. Então, isso são coisas que você tem que entender o que estão por trás disso. Que camadas de estruturação o esporte tem no seu departamento de futebol. E isso tem que ser discutido. Isso tem que ser observado. Isso tem que ser visto se as coisas estão sendo feitas com o que há de melhor no futebol. As melhores práticas, os melhores processos, as melhores pessoas, as melhores condições de trabalho. Isso é muito importante, inclusive. Será que tudo isso está sendo feito? Eu não vejo tanta discussão assim. Em linhas gerais, eu não vejo esse tipo de discussão, apesar de ser uma coisa que eu me interesso, né? Sempre me interessei, inclusive. As pessoas que estão mais próximas do Ceará sabem da minha preocupação com isso. E eu sempre trouxe isso também no BPR. Mas eu não vejo essa discussão em Recife.
A discussão ficou muito nessa de, trouxe o fulano de tal, que jogou no time tal, da Europa tal. Como é que tá o momento dele? Ninguém discutiu, só discutiu o nome. Quando se falou em Bakayoko, não se discutiu o momento do Bakayoko, se discutiu o nome dele. Quando se trouxe o Carlos Alberto, não discutiu o futebol do Carlos Alberto, se discutiu o valor do Carlos Alberto. Quando se trouxe o Matheus Alexandre, se discutiu muito mais a validação através do valor do jogador do que do futebol apresentado por ele. Se ele custou 9 milhões, certamente ele tem algo de diferente. E se esqueceram de entrar num cerne mais metodológico do que estava por trás. Eu não sei se vai dar certo ou não as coisas no esporte. Pode ser que ainda dê liga e funcione, tá? Mas é inevitável dizer que a quantidade de coisas que eu tenho visto no começo dessa temporada do esporte, de trocas, mudanças e tudo mais, e o próprio torcedor do esporte tem trazido isso nos debates, e a gente só pode falar até hoje, né? Eu não sei o futuro, não sei como é que vai ser, mas tudo isso que se construiu até aqui nessa discussão sobre o esporte, ela vem muito ligada a uma discussão muito superficial, cara. Muito superficial. O esporte do ano passado é o mesmo, é um time do mesmo patamar do Ceará. Do ponto de vista financeiro, de estruturação. É claro que o esporte tem um estádio próprio e tal, eu sei de tudo isso. Mas eu estou falando o seguinte: a prateleira de contratações do esporte, do Vitória, do Mirassol, do Juventude, de várias equipes dessa que estão ali ainda se estruturando para permanecer na Série A, eles são a mesma. E o esporte fez movimentos desproporcionais a essa prateleira. E fez esses movimentos financeiros de uma maneira questionável. Questionável em que camadas de problemas que estavam por trás. Porque a gente está vendo a ponta do iceberg de uma construção de como chegaram a essas contratações do Carlos Alberto, principalmente esses dois que estão muito criticados, o Matheus Alexandre e do Carlos Alberto. Então, assim, tudo isso é muito mais para que a gente entenda que a discussão do futebol hoje ela tem mais camadas de profundidade, né? Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes do que o Ceará está fazendo, né? Porque eu sei de coisas que o Ceará faz mais profundas. Eu não vou debater aqui com vocês, mas eu só quero dizer o seguinte: vai muito além do que vocês veem em campo. Não é por acaso esse time do Ceará. E olha que eu estou falando de um time que eu aqui, por vezes, falo, esse time ainda precisa de reforços. Esse time ainda precisa de algumas peças. Campeonato Brasileiro da Série A não se brinca, é perigoso. Mas eu não deixo de reconhecer também tudo que está sendo feito no departamento de futebol do Ceará e que pouca gente fala sobre isso. Pouca gente sabe, ainda a nível nordestino, o que é o Dimas, né? Que inclusive hoje é aniversário do eterno soldado Dimas Filgueiras, né? E que dá nome hoje a um departamento espetacular que tem no Ceará Sporting Clube e o futebol nordestino ainda não conheceu. Vamos ver, é claro que o resultado é o que norteia, claro que é o resultado final, é o que vai acontecer ao final da temporada que vai nortear a percepção mais clara e límpida do que o Ceará tem feito até aqui, mas é importante ressaltar esse aspecto. Eu acho que a gente tem um trabalho muito bem desenvolvido, o próprio torcedor do Ceará tem que se orgulhar disso, de que hoje o Ceará pode ainda não ter grandes estruturas de trabalho, mas tem pessoas e tem método e tem processo muito bons a nível nacional, top 10 talvez do Brasil, dentro do clube. Não estou falando de elenco, estou falando de trabalho de departamento de futebol, tá? E isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente diminuir esse gap financeiro de investimentos que existe no futebol nacional. Inclusive, isso é uma coisa que faz com que você reduza gastos errados para o futuro do seu clube. Então, fica aqui essa percepção de que eu acho que o torcedor do esporte começou a perceber o Ceará de uma maneira diferente, mas que aí fica talvez um feedback para o torcedor do esporte, para quem produz conteúdo do esporte, de que talvez tenha camadas a mais que possam ser discutidas por vocês para que o futuro do futebol, não só do esporte, mas pernambucano, não possa sucumbir assim de uma maneira tão drástica, né?
por tantos dirigentes incompetentes. Coisas podem ser feitas, né? Mas fica aí a percepção de vocês de tudo que tem acontecido, não só do lado de cá, como daí a gente percebe e dá orgulho saber o que o Ceará tem feito nesses últimos tempos e que a gente espera que melhore cada dia mais, tá bom? É isso aí, né? Um abraço aí pro Luiz Heitor. Valeu, galera. Obrigado demais. Deixa um comentário aí o que você achou desse vídeo. Tamo junto, valeu. Bora, Vozão. Bora pro rádio.